a sua vida é uma verdadeira canção a Deus? Deus pode dedilhar as cordas de sua vida e poder tocar o som que Ele deseja? É assim que nós iremos cantar o hino de número 477, Canção da Vida. E que seja a nossa vida nas mãos de Deus. Cantar o hino 578 para a entrada então dos membros da plataforma. Ó adorar.
Querido Deus, maravilhoso Pai, que toda honra, toda glória seja dada nesta manhã ao Teu sagrado nome. Que aprendamos o verdadeiro significado da adoração, Senhor. E que nessa manhã, tudo que quanto aqui falarmos ou ouvirmos, seja de acordo com o Teu querer e Tua maravilhosa vontade. Ser convidado, Senhor, a nos abençoar. E aceita a nossa dedicação, louvor e adoração ao Teu sagrado nome. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Crianças, olha só, a orquestra não esqueceu das crianças. Olha, fez a música especialmente para a entrada de vocês. Que bom, né? A música é muito especial para cada um de nós. Eu vou ler um versinho aqui da Bíblia, prestem bem atenção. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Olhem só, louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Olha quantos instrumentos tem aqui hoje que formam a orquestra que está louvando a Deus. Como eu falei para vocês, a música é muito importante na nossa vida. Só que nós temos que ter cuidado com que tipo de música nós louvamos a Deus. Nós temos que cuidar o tipo de música que entra na nossa mente, que toma conta da nossa mente. Nós é que fazemos a escolha. Se queremos a música que nos leva os pensamentos a Jesus, ao céu, ou muitas vezes também são músicas que não nos ajudam na vida, né? Então, vamos cuidar das nossas escolhas. Vocês lembram de Davi? Lembram? Davi gostava de tocar a harpa, isso. Enquanto ele cuidava das ovelhinhas, ele ficava lá tocando a harpa, louvando o nome de Jesus. E ele era tão apegado a Deus, que as pessoas sentiam que ele tinha algo mais, porque ele era apegado a Deus. Porque ele se envolvia com Deus, ele louvava o nome de Deus. Tanto é, olhem só, o rei Saul, que era para comandar todo o povo, todo o exército, o povo de Israel ali, pedia para Davi. Quando ele ficava de mau humor, ele pedia para Davi, vem aqui tocar a harpa para mim. Porque quando Davi tocava a harpa, o rei Saul ficava bem calmo, bem sossegado. Olhem só o efeito que a música pode fazer na nossa vida. Por isso nós temos que escolher, ser sábios, pedir para Jesus nos ajudar nas nossas escolhas. Vamos orar? Querido Deus, que sejamos sábios nas nossas escolhas quanto à música que ouvimos. Abençoa e guarda cada criança. Abençoa a tua igreja. Por Jesus. Amém. Podem voltar aos seus lugares, tá?
Provai e vede. História de hoje. Compromisso com Deus. Meu nome é Paulo Roberto da Silva, tenho 45 anos, nasci aqui mesmo em Timbaúba, nasci adventista, meu pai tirou todos nós da igreja, mas minha mãe nunca desistiu. E quando eu me formei, com 17 anos, ela me deu essa Bíblia aqui mesmo de presente, e isso me levou para muito perto de Deus. Minha esposa é adventista e a gente começou a namorar e eu voltei para a igreja, graças principalmente às orações da minha mãe. Quando fomos apresentados na igreja um plano financeiro chamado de pacto, iniciamos com 5%. E Deus derramou tantas bênçãos que imediatamente passamos esse pacto para 10%. Na consciência de que Deus e Cristo são iguais. Então, para mim, o dízimo significava minha parte com Deus e o pacto, minha parte com Cristo. Seriam as ofertas. E aí tivemos multiplicações de bênçãos por causa disso. Começamos a ter alguns desafios e vimos que a maneira de vencer um desafio era aumentar esse pacto. E passamos nosso pacto de 10% para 20%. E tivemos alguns desafios com construção de igreja, vieram a faculdade das meninas e a gente também foi aumentando o pacto. Então, quando aparecia uma dificuldade, nós aumentávamos esse pacto. E hoje estamos com o pacto em 50%. Então, a gente foi se conscientizando que a gente tinha que ter um plano financeiro, tanto dízimo como ofertas. E quando chegava no final do mês, a gente ia saber quanto tinha no caixa para que a gente pudesse levar para a igreja. E muitas vezes não tinha o dinheiro ainda. A gente começou a separar o dinheiro de Deus diariamente. Então, quando chega no final do mês, é muito fácil devolver a parte de Deus. Outro dia estávamos no nosso escritório e chegou um irmão perguntando porque eu não estava com carro 0 km e veio com esse desafio. E eu perguntei a ele, sua empresa, ela tem os seus empregados tudo fichado, você paga as horas extras, paga os direitos trabalhistas, você tem devolvido o dízimo, você tem tido um plano financeiro, você tem um pacto com Deus. E ele só fez baixar a cabeça. Naquele momento eu mostrei o desenho de uma moto que eu estava desenhando. Eu disse, então essa sua moto, parte dela é do seu funcionário, parte é do governo e o restante dela é de Deus. Aí você me perguntou se eu tinha um carro novo. Não, não tenho um carro novo, eu tenho um carrinho ali, está até com 5 anos já de uso, mas ele é meu. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós doamos, quando nós ofertamos, nós estamos dando para a salvação de pessoas, não só na nossa cidade, mas no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro. A gente precisa de ter essa consciência de que as bênçãos só devolvemos a bênção daquilo que Deus já deu. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Oremos ao Senhor então neste momento. Querido Deus, querido Pai que mora nas alturas dos céus, estamos gratos a Ti, ó Pai, porque estamos em Tua casa, rendendo louvores ao Teu nome. E neste momento, estamos prontos para Te adorar com os dízimos e também com nossas ofertas. Abençoe, ó Pai, essas ofertas e também esses dízimos. Abençoe cada doador aqui presente, em nome de Jesus. Amém.
Teremos agora uma mensagem musical pela orquestra. Neste momento, ao som da orquestra, vemos a Deus com o hino 219.
Ao som da orquestra, nos coloquemos de pé. Neste momento, convido a todos que puderem a colocar de joelhos para orarmos a Deus. Santo e amorável Pai que estás nos céus, estamos felizes por estar na Tua santa casa de oração em tão boas circunstâncias. Te agradecemos, ó Pai, porque nos deste uma semana maravilhosa, tivemos nossas lutas, mas apesar de tudo, soubemos que estivesse sempre ao nosso lado, ó Pai. Ó Pai, aqui, nesse santo dia, estamos aqui para te agradecer e louvar o teu santo nome. Muitas pessoas vieram aqui com seus corações contritos, com algumas aflições. Que tu possas, ó Pai, tirar essas aflições, esses pesares, esses corações. Que nós possamos aqui, ó Pai, sentir o poder do Santo Espírito em nossa vida, ó Deus. Pedimos também uma bênção especial sobre o pastor Quarupi, que estará trazendo a palavra nesta manhã. Que ele possa ser iluminado por Ti e teu Santo Espírito possa vir trazer graça aos nossos corações, nós possamos nos sair daqui revigorados para esse dia e possamos realmente sentir o Teu amor e Teu cuidado conosco, ó Deus. Pedimos, ó Deus, essas bênçãos, mas muito mais te agradecemos por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.
Que o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre todos nós nessa manhã. Amém? Rejubila-se meu coração nesta manhã de sábado, por ter a igreja repleta de irmãos e amigos que nos visitam. Aos nossos visitantes quero dizer que essa igreja sempre vai estar de portas abertas para recebê-los no momento em que vocês acharem necessário estar aqui conosco. É um prazer tê-los aqui e que tudo que possamos fazer nessa manhã seja para a honra e para a glória de Deus. Hoje eu quero dizer de que um sonho está sendo realizado. Não somente meu, mas o sonho de muitos daqui desta igreja, que era compormos um grupo de pessoas que pudesse organizar uma orquestra. É evidente que nós temos alguns convidados dessa orquestra. E a esses convidados, muito obrigado pela vossa participação e ajuda nesse momento. Por outro lado, queremos dizer de que alguns foram peças fundamentais para nos ajudar à organização desse programa e desse bom funcionamento de músicos que se dedicam ao Senhor, na honra e à glória do seu sagrado nome. Eu queria poder, como fiz no primeiro culto, agradecer ao Romeu, nosso maestro. Romeu, muito obrigado por sua participação e ajuda na honra e glória do trabalho de Deus. Queria agradecer o Fabiano. O Fabiano tem sido diretor sem ter sido nomeado pela igreja, mas assumiu o compromisso de dirigir essa orquestra e ajudar com que os ensaios fossem ocorrendo para que de 3 meses para cá pudéssemos ter um programa como estamos tendo hoje. Queria agradecer à irmã Raquel, que é a esposa do pastor Palma, pelo fato de ter me ajudado e está ajudando a compor uma escola de música que temos aqui. A minha ideia era ter uma escola de música e orei muito a Deus por isso, para que nossos filhos, desde cedo, pudessem aprender o instrumento e no futuro pudessem estar louvando a Deus através do talento dado a Deus a eles através da música. Mas eu descobri que isso não é futuro, hoje isso é presente. Eu tenho aqui na orquestra juvenis que começaram há 2 meses atrás a tocar e hoje estão participando da orquestra, amém? Por outro lado, eu não posso esquecer do Edmilson. Eu disse no primeiro culto e vou repetir. Edmilson, eu espero que volte, viu? A casa paterna. Condicionando a ele. Mas eu quero dizer, irmãos, de que Edmilson sempre nesses programas especiais está conosco, nos ajudando. Por outro lado, eu também não posso esquecer do Cláudio, que está em contato com nossos internautas. E aos internautas nessa manhã, eu quero dizer que seja bem-vindo a assistir o culto da Igreja Central de Joinville e possa participar conosco da melhor forma possível, que Deus também, onde você esteja sendo adorado em espírito e em verdade. Nessa manhã, outras pessoas participaram, como a nossa pianista, que está conosco ajudando, os nossos cantores, e também os membros dessa igreja que se dispuseram a estar aqui sempre os sábados à tarde, ensaiando para que pudéssemos louvar da melhor forma possível o Criador. Mas deixe dizer a vocês de que o júbilo não é nosso, a honra não é nossa, a honra é de Deus. Abramos nossas Bíblias então, no livro de Salmos, no capítulo 95, como introdução ao tema. Salmos, capítulo 95, a partir do versículo 1 até o versículo 7. O texto de Salmos diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoremo-lo como salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e nas alturas dos montes que lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos ajoelhados diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, as ovelhas de suas mãos. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Paro por aqui. Na Bíblia está repleta e um vislumbre claro sobre adoração. Dos 150 salmos que temos na Bíblia, 70% deles apontam o sentido próprio da adoração. Por outro lado, não só Davi como Salomão tinham prazer em compor os salmos que eram ritos ou rituais de louvor e engrandecimento ao Senhor. Portanto, buscando saber o que é a verdadeira adoração, busquei o Aurélio e o dicionário diz que adoração é culto a uma divindade. Diz mais, reverência, veneração e cultuação, ele volta a dizer. Portanto, adoração, culto à divindade, reverência, veneração. O homem, na verdade, é um elemento próprio nessa adoração. Essa adoração não existe, não houver dois elementos especiais. O primeiro deles chama-se Deus, o ser a ser adorado. O segundo chama-se o homem, o ser adorador. Se não houver essa junção desses dois fatores importantes, não existe adoração. Portanto, o sentido de adoração, ele tem uma dupla função. Um ser a ser adorado e o ser que adora. Na posição de adoradores, nós nos tornamos, em segundo lugar, como venerando, adorando, exaltando o nosso Criador. Somos criaturas e precisamos, então, oferecer culto. Na verdade, prestar culto de adoração ao nosso Deus. Alguns têm como costume assistir culto. E quando se diz, eu vou assistir o culto sábado na Central. Não assistam mais culto. Venham para adorar. E venham não para assistir, mas para adorar ao Criador. Pois somos criaturas de Deus. Mas que Deus é esse? Quem é esse Deus? A adoração humana, ela tem que ser referida a Deus. Mas para que possamos ter o verdadeiro sentido da oração, você precisa ter a concepção, ou precisa ter a ideia na mente de quem é esse Deus. Ou quem é esse Deus, melhor dizendo. Sabe, alguns paradoxos apresenta a Bíblia com respeito a esse Deus. O primeiro deles que eu quero mencionar é que Deus é justiça e amor. E às vezes não dá para entender como isso se funde num ser que às vezes é justo, mas às vezes é misericordioso, amoroso. Mas a Bíblia menciona isso no Salmo 116. Quer ver? Abram comigo vossas Bíblias. Está aí perto de onde vocês estavam. Salmo 116, no versículo 5. Diz a Bíblia, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericórdia. Interessante, que por mais que seja um paradoxo, mas é o que é apresentado sobre Deus. O outro apresentado é que ele habita no universo, mas também habita no coração do ser humano, dos homens como nós, mesmo sendo pecadores. O texto está em Isaías, no capítulo 57, quem quiser acompanhar, Isaías capítulo 57. No versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Interessante que esse Deus que está nas alturas no céu, supremo Criador, ele não só apresenta um ser distante, mas também um ser muito perto. Por mais que a gente tenha noção desse ser lá no céu, um ser distante que apenas o vislumbramos através da fé,
mas também apresenta-se como Deus muito perto de nós, solucionando nossos problemas, nossas dificuldades, atendendo nossos pedidos. E o texto de Salmo 113 mostra esse paradoxo. Salmos 113. A partir do versículo 5 e versículo 6, nós encontramos o que menciona que Deus é esse que, por momentos, o vemos tremendamente distante e, por vezes, o vemos muito perto. Diz o texto bíblico: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa no céu e onde mais? E sobre a terra. Esse é o Deus que às vezes não compreendemos bem. Mas para termos a visão exata de Deus, precisamos entender de que há duas visões do ser humano em relação a esse Deus. A primeira visão chama-se a visão transcendente. O que é a visão transcendente? É aquela visão de que Deus está acima de tudo, é soberano, é absoluto, é rei do universo, é grandioso. A outra visão é a visão imanente. Essa visão é a visão de que, mesmo sendo um Deus transcendente, nós o vemos como Deus imanente pelo fato de estar ao nosso lado, preocupado com nossa vida, angustiado também pelos nossos problemas e disposto a nos ajudar. Infelizmente, na nossa natureza humana, no nosso conceito humano, muitas vezes não conseguimos discernir muito bem isso. E alguns confundem esses dois sistemas. E para entender melhor, o transcendente prevalece quando temos uma religião que é apresentada de forma ditatorial, inquisidora, uma religião de que Deus é mau, é absoluto e não aceita atitudes humanas, ríspido. Essa ideia transcendente foi nos dada desde os nossos primórdios cristãos, quando induziram um Deus na religião, que um Deus que trazia mais medo, mais pavor do que amor. E é interessante de que os antigos cristãos, especialmente ligados a Roma, tinham esse Deus como um ser tão absoluto, tão transcendente, que se o homem não obedecesse por obrigatoriedade, esse homem, ao errar, seria levado ao purgatório, lá pagaria parte do preço do seu erro, e depois, se não se mudasse de atitude, seria levado ao inferno e arderia por toda a eternidade. Essa é a ideia errônea da transcendência de Deus, de que Ele é tão mau, tão absoluto e tão soberano, que Ele faz com os homens o que Ele quer. Não é essa a ideia imanente. Porque também o erro que às vezes cometemos é achar que Deus é tão imanente de tal forma de que a religião daqueles que pensam assim torna-se uma religião qualquer ou apenas um encontro social. Em vez de levar ao equilíbrio, leva ao liberalismo, leva ao achismo, leva à religião que não compreende bem a posição de Deus e acha de que aquilo que ele pensa é mais importante do que aquilo que Deus quer. Entre esses dois extremos, precisamos ter o equilíbrio do que é verdadeira adoração. Conhecendo Deus transcendente e vivendo também esse Deus imanente. E como compreendermos isso? Para vocês terem uma ideia, quando falamos de música e adoração, entendemos de que prevalece um sentimento equilibrado que Deus quer que seja executado pela essa igreja. E é por isso que temos o que nós chamamos a música sacra. E eu quero dizer a vocês que música sacra, na verdade, ela é religiosa. Mas nem toda música religiosa, ela é sacra. Vou repetir. Toda música sacra é religiosa. Mas nem toda música religiosa é sacra. Na década de 90, os negros dos Estados Unidos montaram uma composição musical devido ao sofrimento de terem sido escravos por muitos anos. Montaram então um princípio de adoração gospel. E isso influenciou o mundo inteiro.
E para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, as igrejas a rigor cantam o estilo gospel, talvez pelo fato de ser novidade a alguns, ou por excentricidade de outros. Mas uma das coisas interessantes é que alguns compositores e cantores experimentam esse tipo de música, que traz a nós um sincretismo muito claro entre o santo e o profano. E muitas vezes, músicas populares são enxertadas com letras sacras, dando ideia de adoração, dando ideia de exaltação a Deus. E sabemos que o santo não se mistura com o quê, queridos? Com o profano. Temos essa compreensão, mas o faz dessa forma que não tem a consciência de quem estamos adorando e quem é, na verdade, a quem adoramos. Quando nós não temos o sentimento, ou não temos a razão própria da exaltação e da grandiosidade desse Deus, o fazemos de qualquer forma, o adoramos de qualquer maneira, e colocamos até mesmo a nossa própria vontade naquilo que fazemos, e excluindo do nosso viver e da nossa forma de adorar a vontade de Deus. Deus, na verdade, não muda. O mesmo Deus do passado, que aceitava o louvor de seu povo, que aceitava a adoração do seu povo, e aceitava alguns até revoltados com a atitude do seu povo, rasgar suas vestes e se rolarem em cinzas, é o Deus de hoje. O Deus absoluto, correto, real, dinâmico e amoroso do passado, é o mesmo Deus misericordioso, correto, absoluto, real de hoje. O mesmo Deus que amava seu povo no passado, é o Deus que ama hoje. Mas essa ideia de ele estar tão longe que é difícil o agradarmos, eu tive também quando era ainda uma criança. E eu dizia nessa manhã, eu não posso dizer quando era pequena, porque quem não cresceu muito não pode dizer que era pequeno, na verdade continua sendo. Mas quando era criança, eu me lembro que quando alguma tempestade vinha e dava aqueles relâmpagos e atrás dele vinha logo em seguida o trovão, minha mãe dizia, olha o Deus brigando aí. Eu era uma criança e eu pensava, descobriu que eu roubei o mamão do vizinho? Descobriu que eu peguei a peteca do coleguinha? E a gente ficava naquela dúvida, que Deus é esse? E passava a acreditar num Deus e tentar segui-lo mais por temor do que por quê, irmãos? Por amor. Apesar que a Bíblia diz que o temor do Senhor é princípio da sabedoria, mas a palavra temor, na sua origem, não quer dizer é medo, quer dizer respeito por quem é, na verdade, Deus. O respeito por quem é Deus. Baseado nisso, por Deus não mudar, muitas das vezes, nós não compreendemos isso, mas ele mesmo diz isso em Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Quem quiser a Bíblia, quem quiser abrir a Bíblia, abra, para que possamos ler o que Tiago aborda com respeito à natureza divina e como ela se comporta de uma maneira imutável no mundo em que vivemos hoje. Na epístola que Paulo escreve a Tiago, ele aborda como esse Deus se identifica. E ele diz o seguinte: toda dádiva, todo bom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é um Deus, irmãos, que não muda. O próprio livro de Malaquias 3,6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós sois filhos de Jacó, e não sois o quê? Consumidos. Deus está dizendo, é por esse motivo vocês não são consumidos, porque eu não mudo. O mesmo Deus que é de justiça é o Deus de misericórdia. Mas o homem, que é o segundo elemento da adoração. Quem é o homem? O homem é o ser tremendamente mutável. Eu quero dizer para vocês que a cada década nós mudamos completamente. Mudamos nossos gostos, mudamos nosso pensamento, mudamos nossas atitudes, mudamos nosso comportamento, mudamos naquilo que queremos e naquilo que somos. Interessante que, por falar nisso, lembro-me de quando
um certo dia ajustávamos algumas mudanças lá em casa. Minha esposa mexendo e eu estava fora de casa. Quando eu cheguei, estavam rindo em casa. Ela e as crianças estavam rindo e riam bastante. Eu não sabia o que riam, até que me apresentaram o motivo do riso. Era uma fotografia minha da década de 70. Deixa eu tentar descrever a vocês o que eles estavam vendo. Na verdade, era uma foto que eu estava sobre um sapato chamado naquela época de cavalo de aço. Talvez tinha uma novela que dava esse mesmo nome. E esse sapato tinha 3 andares. O salto dele é de 3 andares. 3 lá na parte traseira e 2 na frente. E ainda tinha 2 cores. Vestia uma calça chamada estilo Saint-Tropez. Quem aqui é também da década de 70? Deixa eu ver, irmãos. Graças a Deus não estou sozinho nessa tarde. Que bom, me sinto mais à vontade, né? E essa calça tinha uma cintura baixa. Não lembro se é zíper, parece-me o zíper ou alguns botões. Mas tinha um fio tipo cordão de pijama amarrado com um laço ao longo jogado. Ela era justa em cima e bem justa até o joelho. Do joelho para baixo, ela abria em 30 centímetros. Chamada boca de cima. A camisa era uma camisa que era um tecido chamado Volta ao Mundo. Meia transparente. E tinha umas costuras especiais em que ela descia na frente, cobria a parte aqui, mas aqui na cintura deixava mostrar a cinturinha de um lado e de outro. Vocês imaginem. Eu gosto de dizer que vim de uma descendência entre a mistura, é patifaria de preto com branco, irmãos. Nasci branco com esse cabelo pichain que tenho hoje. E naquele tempo surgiu como moda no mundo o estilo Black Power. E o estilo Black Power fez com que um cantor brasileiro, que depois tornou-se até mesmo ator e comediante chamado Tony Tornado, em que ele usava um gadane. E eu também tinha um gadane para pentear o meu cabelo. Em casa, uma família pobre, tínhamos um espelho de apenas 40 centímetros. E para eu ver todo o cabelo, que só fazia posar o gadane e puxar, eu tinha que puxar um lado da cabeça desse lado, outro da doido. Imaginem o cupim que eu tinha na cabeça. Quando eles viram a fotografia, começaram a rir. E minha esposa disse: amor, se você sair na rua desse jeito hoje, hein, iam rir de você. Dizer que você estava doido. Eu digo, mas ninguém me chamava de doido, porque todo mundo andava assim. Era considerado naquele tempo que moda. Todo mundo andava do mesmo jeito. Nós progredimos, não é verdade? Progredimos e muito, saímos daquele estilo hippie do passado. Hoje nos tornamos decentemente vestidos, não é verdade? Mas entramos no outro extremo da história, que muitos, em vez de vestir bem, estão entrando num processo como despir bem. Mas interessante, por que estou mencionando isso? Porque o homem é um ser tremendamente, como eu dizia, mutável. Da mesma forma, a adoração do passado não é a adoração de hoje. Deus era tão venerado no passado que os homens ousavam dizer o nome de Deus, a tal ponto que esqueceram o nome de Deus, o verdadeiro nome. E assim a palavra Yahvé, ou Jeová, conhecida hoje, ela foi uma composição de consoantes do nome Adonai com outros nomes para que se compusesse o que, na verdade, os israelitas usavam para mencionar o nome de Deus. Esse fato levou a veneração a perder o seu comportamento. Mas eu confesso a vocês que, com respeito à adoração, o homem, na verdade, ele é tremendamente confuso nesse aspecto. Mas me dá um sentido próprio de adoração. Porque me lembro quando eu tinha meus problemas e tive problemas no casamento. Os melhores lugares para meditar e para poder confortar o coração era dentro de uma igreja católica ou então dentro de um cemitério. Eu quero parabenizar aqui os católicos, se alguém aqui presente, pelo fato de que, se vocês já viram ou já ouviram falar, ou se foram no passado católicos, já notaram como é que eles entram na igreja?
A igreja repleta de suas imagens ali. Eles entram, se possível, pisando nas pontas dos pés. Vão lá à frente, curvam-se diante de Deus num lugar chamado oratório, fazem o sinal da cruz, oram como sabem orar, levantam-se dali e assentam-se. E se alguém pergunta alguma coisa, ou se alguém fala alguma coisa, é cochichando. E um dia tive a coragem de perguntar: por que agem dessa forma? E alguém me respondeu: porque estamos na presença de Deus. Tem você essa noção, como adorador, de estar na presença de Deus? Tem você a ideia do que é Deus e como você está fazendo para adorá-lo? Certa vez convidei como pastor da igreja central de Belém um pregador para fazer uma semana de oração para os jovens. Numa das noites ele tratou do assunto sobre o que nós chamamos de reverência. A verdadeira reverência, o comportamento dos jovens dentro da igreja. E ele falava naquela noite que muitos jovens, às vezes, chupam chiclete na igreja e pegam o chiclete e quando não tem mais o gosto, o açúcar necessário, eles colocam e grudam debaixo dos bancos. E eu, por coincidência, fui ver se eu encontrava algum chiclete debaixo do banco. Encontrei catarro. Vocês imaginam? Aí eu vi os verdadeiros adoradores da minha igreja como se comportavam. Sabe, por sermos tremendamente limitados, nossa adoração, em vez de ser ascendente, infelizmente foi decrescente. E hoje já não banalizamos o nome do Senhor. Hoje o mundo banaliza o nome de Deus. E Jesus é simplesmente placa própria para caminhão, placa própria para para-choque de carro. E ainda menciona atributos: Ele é fiel, Jesus é fiel, Deus é bondoso, Deus é amoroso. A banalização é tão comum que ele deixou de ser um ser extremamente respeitável. Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 18. Eu queria voltar com vocês ao início, porque a Bíblia menciona em Êxodo, quando Deus falou com Moisés, precisava entregar a ele as tábuas dos mandamentos. E no capítulo 20, após a entrega dessas tábuas, diz que o povo ouviu ruídos desse maravilhoso Deus. E no capítulo 20, a partir do versículo 18 e o 19, mostra como foi a sensação do povo ao ouvir atributos desse Deus. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos. Êxodo 20, 18 e 19. E o clamor da trombeta, e o monte fulgurante, e o povo observando, se entristeceu, ou se entremeceu, desculpem, e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala a nós a tu, ou melhor dizendo, fala tu a nós, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não sejamos consumidos. A ideia humana que tinha o povo de Israel de Deus era tão pequena, mas a ideia divina era tão grande, que achavam que se Deus tivesse que se reportar a eles em algum momento, eles seriam tremendamente consumidos. Em Êxodo, logo na frente aí, capítulo 34, um pouquinho à frente, vocês vão encontrar uma outra situação de Deus apresentando-se ao povo, e especialmente também a Moisés, e como aconteceu. Capítulo 34, versículo 6 ao versículo 8. Diz a Bíblia: passando, pois, o Senhor perante sua face, clamou Jeová, o Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio em iras, e grande em benevolência e verdade, e que guarda beneficência em milhares, que perdoa iniquidade e transgressões e o pecador, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até terceira e quarta geração. E Moisés, quando viu a grandiosidade desse Deus, diz a Bíblia, apressou-se e inclinou a cabeça
à terra e o adorou. Curvou-se em adoração diante desse Deus. Qual tem sido o nosso comportamento como adoradores diante de Deus? Deus, Criador. Nós, criatura dele. Josué também teve essa visão maravilhosa de Deus. Josué capítulo 5, 13 a 15 diz: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos, ou dos que estão contra nós, ou dos nossos inimigos? E disse-lhe ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Que Deus tem a dizer a mim? Então disse o príncipe do exército do Senhor, no versículo 15, a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é o que, irmãos? Terra Santa. Essa deveria ser a atitude do pecador. Isaías, por não temos muito tempo, não vamos ler todos os textos. No capítulo 6, do versículo 1 a 5, diz ele que teve uma visão do Senhor. Isso aconteceu logo que morreu Uzias. E diz a Bíblia que Isaías viu o trono de Deus, o céu aberto, o trono do Senhor. E querubins voavam, e outros com 6 asas cobriam o rosto. Outros voavam, e outros cobriam os pés. E cantavam e entoavam louvores, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías, a ter essa visão de Deus, viu a sua pequenosidade, viu quanto era ímpio diante do Senhor. E a grandiosidade dessa visão de Deus fez com que Isaías chegasse ao ponto de dizer: Ai, Senhor, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E diz que Deus mandou lá do céu, tirou uma brasa tenaz e trouxe e tocou nos lábios de Isaías. E perguntou: Quem irá por mim? Isaías diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. A visão de Isaías é clara em determinar o fator de quão Deus às vezes está distante e quantas vezes está tão perto. Eu não sei que velocidade veio esse anjo, mas experimentamos esse Deus quando passamos a vê-lo não muito longe, mas bem perto de cada um de nós. Em Êxodo, no capítulo 19, de 10 a 13, a Bíblia diz: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã. Lavem eles suas vestes. Versículo 11 dizia: Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limite ao povo ao redor, dizendo: Guardai-vos e não subais ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Nem mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assentado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá soando. Assim, soando a buzina, longamente, então subirão, longamente subirão o monte. Deus disse: em certo momento vocês não podem subir, não podem tocar. O que é santo, e o que é santo não se mistura com o profano. Em certo momento ele diz: pode subir, estou preparado à espera de vocês. Quando muitas vezes precisamos desse Deus, precisamos entender o que é verdadeira adoração. Nessa manhã cheguei à conclusão que a adoração é resultado natural, e posso dizer, resultado natural mesmo, do encontro de Deus com o homem. Mas muito mais, encontro do homem com Deus. Talvez a essência seja isso, porque no Salmo 100, diz a Bíblia: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto,
porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Mas será que a nossa adoração tem sido aceita por Deus? Será que quando você sai de casa com a melhor roupa que você tem e vem para a igreja, você vem para adorá-lo? O objetivo é encontrar alguém, o objetivo é ver quem vai cantar, quem vai tocar, quem vai pregar. Ou quando você sabe que não tem um bom pregador, você prefere ficar em casa porque se não é um bom pregador, então não tenho nem como objetivo adorar. A Bíblia dá exemplos de rejeição de adoração. A primeira delas é muito conhecida. E se tivermos que ler todos os textos, vocês ficarão comigo até 1h da tarde. Mas em Gênesis, lá no capítulo 4, vocês encontram a história de Caim e Abel. Abel oferece a Deus uma oferta que Deus queria receber. Todo pecador oferecerá o quê? Um cabrito, um cordeiro. Mas infelizmente Caim achou que devia oferecer a Deus aquilo que ele tinha e que achava que ele assim agradava a Deus. E o grande problema na nossa adoração é que às vezes a nossa vontade e aquilo que nós achamos, ou a teologia do achismo, se torna mais importante que a vontade de quem, queridos? De Deus. E quando agimos dessa forma, nós não adoramos. E Deus rejeita a nossa adoração. Diz a Bíblia, no versículo 4, e Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas, e da gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel. Mas para Caim, e para a sua oferta, não atentou o Senhor. Irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. Deus não podia aceitar uma oferta defeituosa, porque a oferta não agradava a Deus. Minha adoração hoje é agradável ao Senhor. Quem sabe outro exemplo claro de adoração a Deus, e que posso mencionar a vocês, é também a história de Uzar. Interessante que a Bíblia diz em 2 Samuel, de que quando Davi trouxe a arca do Senhor, decidiu assim fazer um carro novo de bois para trazer a arca. A arca não era trazida em cima de carros. Deus escolheu levitas especiais que traziam nos ombros a arca do Senhor. Eram homens que se preparavam para serem instrumentos do Senhor ao carregar a arca. Ninguém ousava tocar na arca, de tão sagrada que era, sem primeiro se consagrar ao Senhor. O período de consagração era um período especial que eles passavam, para que tivessem condição, porque se tocasse na arca, sem estar consagrado ao Senhor, era imediatamente fulminado. E diz que então, Davi, por achar que o povo não estava preparado para carregar a arca, mandou fazer um carro de bois novos e colocou a arca sobre o carro de bois. Ao transportar esse carro, os bois tropeçaram e a arca tendeu a cair. Com muito boa intenção. Diz a Bíblia que Uzar, bem intencionado, levou a mão para proteger a arca do Senhor. E diz a Bíblia, foi fulminado naquele exato momento. Que Deus é esse? Sabe, queridos, quando Deus diz não toque, não toque. Quando Deus diz não faça, não faça. Precisamos entender que Deus é soberano, é criador e nós somos criatura. Infelizmente, Uzá tinha boa intenção, mas agiu de conformidade contrária à vontade de Deus. E especialmente na questão do louvor e da adoração, muitos têm boas intenções. E esse mundo está cheio de gente com boas intenções, mas fazendo coisas erradas. E não pense que nós entraremos no céu só com boas intenções. Precisamos entrar no céu como verdadeiros adoradores. Portanto, a adoração, ela não pode ser dividida. Ela tem que ser concentrada em que o adorador tem que ter plena reverência e dedicação completa de sua vida àquele que é adorado, o nosso maravilhoso Deus. Mas o conceito de adoração não pode ser esquecido. Deixa eu voltar a lembrar para vocês. Porque muitos confundem adoração e louvor, achando que quem louva está adorando. E muitas vezes quem louva não está adorando.
Louvor é diferente de adoração. Eu disse no início que adoração é culto à divindade. É referência e veneração a um ser supremo. Louvor não. Louvor é glorificação, é exaltação. E para vocês terem uma ideia, a adoração só pode ser exercida a quem? A Deus, refere-se a Deus, a uma divindade, diz o texto. Mas louvor não. Pessoas no passado, até mesmo na Bíblia, foram exaltadas, foram glorificadas e foram louvadas de alguma forma. Na Bíblia, temos em Provérbios capítulo 31, vamos lá. O próprio Salomão, ao escrever o livro, ele exalta a mulher virtuosa. E olha a exaltação que é feita por Salomão às mulheres virtuosas. Provérbios capítulo 31, versículo 28 até o versículo 30. Deixa eu ver se não estou errado aqui. Provérbios 31, desculpe, irmãos. Provérbios 31, de 28 a 31. Levanta-se os filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas subjugas. Ou sobrepujas, desculpem. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Dar-lhe do fruto das suas mãos, e do público louvarão as suas obras. Aqui está, exaltação humana. A própria Bíblia dizendo, exaltação à mulher. Portanto, nem sempre louvor pode ser dado a Deus. O louvor, a exaltação, o engrandecimento pode ser dado ao ser humano. Mas o grande problema que nós confundimos, porque muitos passam a, em vez de glorificar a Deus, a glorificar os homens, em vez de louvar a Deus, a louvar homens. E haja visto que estamos num mundo tão popular e tão, posso dizer assim mesmo, deixa eu ver se eu encontro uma palavra que eu possa dizer melhor, vulgarizado, melhor palavra, que o homem passa a adorar o seu próprio semelhante, outro homem. Poderia mencionar vários artistas aqui, que são venerados por outros homens. Mas a própria Bíblia menciona que nós não podemos adorar outro ser senão a Deus. Mas muitos veneram outros homens por aquilo que foram no passado. E um dos mandamentos de Deus diz, não farás para ti imagens de escultura. Está repetido em Deuteronômio capítulo 5, 9. Nem semelhança alguma do que está em cima no céu, nem embaixo no quê? Na terra, veneração humana. Por outro lado, citado por Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 10 diz, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor somente o quê? Teu Deus adorarás, e lhe prestarás culto, e lhe servirás. Não dá outro para adorarmos senão a quem? Ao Senhor Deus. O louvor tem que ser dirigido unicamente e exclusivamente a quem, queridos? A Deus. Quando esse louvor é envolvido ao ser humano, ele não alcança o seu objetivo. Agora, por que estou mencionando isso? Porque muitos louvam dizendo que estão adorando, mas louvam por seu engrandecimento próprio. Eu conto que era pastor, uma das igrejas ali em Manaus, que chegou um conjunto para cantar na igreja, numa conferência que estava fazendo. E eu vou dizer uma coisa, poucos cantavam tão bem como eles. Um começou assim. O outro e começaram a fazer os instrumentos na voz. E eles fizeram por 3 minutos uma sinfonia, uma tremenda sinfonia, em uníssono,
de uma música e não falaram um momento no nome de Deus ou na exaltação do nome de Deus. Alguém me cutucou do lado e disse: os caras são fera de voz, mas não engrandeceram o nome de Deus. Vou dizer para vocês, Deus nos deu dons. E Deus nos deu dons para que pudéssemos ser usados para a honra e glória do seu nome. Nenhum dom que Deus dá deve ser desperdiçado. Talvez você não saiba qual é o seu dom. E eu dizia ontem para o Coral Viva Voz, numa meditação com eles, o dom que Deus dá a nós, ele tem que ser ligado ao que nós conhecemos e o que nós adquirimos na nossa vida, que são talentos. Talento, na verdade, é nato no ser humano. Alguém nasce com talento já de forma hereditária. E muitos desenvolvem e outros não desenvolvem esse talento. Agora imagine, quando esse talento é exercido de uma forma dada por Deus através de um dom, então isso torna-se na igreja chamado ministério. E o sonho nosso era que, ao termos uma orquestra, as pessoas que receberam talento ou nasceram com talento, o talento musical, pudessem exercitar isso como um dom e um ministério na igreja do Senhor. E não ficar simplesmente ouvindo uma pianista tocar e os outros apenas cantar, que pudessem envolver também, dedilhando em sinfonias com cordas e fazendo o que pudessem fazer, para que pudéssemos ter um ato de adoração mais leal e mais fidedigno a Deus. Hoje, eu quero dizer para vocês, de que a nossa adoração tem um único objetivo: adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Deus é santo. E por mais que nós nos aprimorássemos em louvá-lo da melhor forma possível, seria impossível alcançar aquilo que Deus quer que possamos alcançar. Mas não o fazemos com esmero, com retidão, ou da melhor forma como nós pretendemos fazer. Simplesmente nos colocando humildemente na sua presença. Senhor, por mais que não seja o que nós queremos, mas que possa ser o que tu queres, para que aceites a nossa adoração, nosso louvor, e que isso seja simplesmente para a honra e glória do teu sagrado nome. Portanto, a adoração não pode ser exaltação própria e louvor próprio. Todo o nosso louvor seja para engrandecer e para exaltar o nome de quem? De Deus. Deixa eu terminar contando para vocês uma história. E a melhor instrução eu posso usar da Bíblia. Quando Salomão construiu o templo do Senhor, ele pôs naquele templo tudo o que tinha de melhor no seu templo. Tudo que ele conseguiu buscar no mundo existente naquele tempo, ele buscou de melhor para construir o templo. E chegou o momento da inauguração. E no momento da inauguração, a Bíblia menciona que Salomão então chamou 120 sacerdotes. E chamou levitas para introduzirem no templo a arca do Senhor. Era uma celebração e um júbilo de adoração a Deus. A Bíblia diz que Salomão chamou alguns que não estavam preparados e os tirou do templo. Porque a arca do Senhor ia entrar e precisavam aqueles que estavam preparados estarem ali. Abram comigo vossas Bíblias. Em 2 Crônicas. E eu vou concluir lendo esse contexto. 2 Crônicas, no capítulo 5. A partir do versículo 12 ao versículo 14. A Bíblia diz o seguinte: e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Eimã, Gedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombetas, e quando em uníssono, a um tempo, tocavam as trombetas e cantavam para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render graças
E quando levantaram eles a voz, com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, e de maneira que os sacerdotes não puderam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de quem? De Deus. Deus, visivelmente, através de uma nuvem, se fez presente, visivelmente na vista de todo o povo, que louvava e tocava em honra e glória ao seu nome. A ideia de uma orquestra nessa igreja não é nada mais do que termos da visão da fé de um Deus pairando sobre nós e sendo adorado da melhor forma possível, em louvores e ações de graças, por vossas vozes e por instrumentos tocados para a honra e para a glória de Deus. Não há outra coisa mais bonita, mais harmoniosa do que cantar, e não só cantar, louvar a Deus, e instrumentos em uníssono e cada um no seu próprio tom, fazer o acompanhamento. Quando isso é para a honra e para a glória de Deus, diz que Deus desceu e esteve dentro do templo, e a fumaça encheu o templo. Quisera eu ver a fumaça do Senhor enchendo o templo, qual sou pastor, com a presença do Senhor diante de nós. Pelos olhos da fé, há visto uma futura geração nessa igreja. Será preciso construir um lugar maior para que possamos adorar melhor, onde uma orquestra maior possa fazer a história dessa igreja, onde cantores não louvem para mostrar que sabem louvar, mas louvem para adorar, para engrandecer o nome de Deus. Talvez essa verdadeira adoração precisava acontecer no nosso meio. Eu me emocionei quando a orquestra tocava. E eu confesso e faço um pedido dessa igreja: nunca permitam que esse projeto de uma orquestra nessa igreja caia por terra. E o meu apelo é: quantos querem comigo orar para que o ministério da orquestra dessa igreja se permaneça até que Cristo volte e possamos ir para o céu? Quantos querem orar por isso? Invista nisso. Coloque seus filhos para estudar música. Faça deles um instrumento na mão de Deus. E Deus encherá o seu coração da nuvem da sua graça. Eu queria convidar aqueles que tocam na orquestra, que coloquem-se de pé agora. Aqueles que tocam na orquestra, nós temos um grupo mais resumido, mas temos um grupo aqui. Aqueles que aqui estão, eu queria que vocês pudessem curvar as fontes da sua. Eu quero orar por eles, para que Deus use o talento da música na vida deles, e que esse talento, com um dom vindo do céu, vire ministério na vida dessas pessoas. Que um dia eu possa levar essa orquestra para cantar numa conferência pública, não é verdade? Para honrar a Deus, para ganhar almas a serviço do Senhor. Vamos orar por eles. Querido Deus, aí estão aqueles que por apenas 3 meses, Senhor, se prepararam para fazer o melhor som que pudessem fazer, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós estamos aqui como simples adoradores, mas não sabemos adorar. A única coisa que queremos é que não haja honra, não haja glória ao nosso nome. Que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. E quando os dedos deles, quando suas mãos, se for necessário, quando seus pés tocarem nos instrumentos, que saia um sonido, Senhor, de tal forma que agrade o Teu coração. E quando nós soltarmos a nossa voz, que unidos ao Rei dos Reis e Senhor do Senhor, Tu possas descer sobre nós com bênçãos sem medidas. O único objetivo, Senhor, é Te adorar em espírito e em verdade. Nós não sabemos adorar, mas ensina-nos a cada dia a orar melhor. Ensina-nos a cada dia a Te adorar melhor. E que toda honra, toda glória seja dada a Ti. Mas que a esses que se dispuseram
a fazer parte dessa orquestra e a outros que virão em testemunho desses, sejam tremendamente abençoados por Ti. Que a nossa escola de música nunca pereça, Senhor. Que façamos homens e mulheres, juvenis, crianças e adultos, como aqueles que querem Te servir, como Davi Te servia, acalmando o espírito de Saul, quando o espírito mau se apossava dele. Que sejamos instrumentos Teus como Davi, a confortar o coração dos perdidos e trazê-los aos pés de Cristo Jesus. Em Jesus Te pedimos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa abençoá-los. Agora, no espírito de adoração, vamos entoar ao nosso Deus o hino de número 73. Nos coloquemos em pé ao som do Maravilhoso Deus, amorável Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Pai, ao Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador, e ao nosso Consolador, o Espírito Santo, de nossa vida a Ti, hoje, para todo sempre. Amém, Senhor.